Paz do Senhor, queridos irmãos, com muita saudade de cada um de vós, que me dirijo aos irmãos e às irmãs neste dia, nesta oportunidade, de falar um pouco e meditar com os irmãos acerca de alguns textos da Palavra de Deus para a nossa edificação e crescimento espiritual. Quero agradecer a Deus, porque nesse momento de pandemia, como dizem por aí, foi-me dado a mim e a cada um de vocês a oportunidade de refletir sobre a sua fé. Foi-nos dada a oportunidade de refletir sobre a nossa consagração individual a Deus, neste momento em que não temos mais o convívio dos cultos, dos louvores, das adorações, das orações mesmas, em grupo, pela igreja. E gostaria de meditar com os irmãos nesta oportunidade sobre o texto do livro de Romanos, capítulo 11, e o versículo 36, que nos diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, nestes dias em que encontro-me em minha casa, e após me comprometer em fazer o culto matinal no horário de 9 da manhã às 9h30, juntamente com a minha esposa, ao fazermos a leitura diária para a nossa meditação, Deus tem me falado profundamente ao meu coração e eu quero transmitir isso aos irmãos. Porque é tão difícil nós crermos, nós praticarmos, nós vivermos aquilo que o Senhor deseja, pede, ensina-nos, orienta-nos acerca da sua palavra. O texto diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Será se é difícil para cada um de nós entender que o simples piscar de olhos, o batimento do nosso coração, o inflar dos nossos pulmões para respirar, tudo isso vem de Deus? Alguém já parou para imaginar a sintonia com o nosso cérebro, que tem os nossos olhos, os nossos ouvidos, o funcionamento do nosso coração, dos nossos pensamentos e raciocínios? Irmãos, nós não somos nada sem Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: vós sem mim nada podeis fazer. E quando o Senhor Jesus Cristo se propôs a nos ensinar a sua palavra e deixar claro para cada um de nós textos como este, aonde ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina e nos instrui que nós, os que verdadeiramente dizem que são cristãos e são salvos, devemos renunciar diariamente à nossa vontade,
os nossos desejos para praticar a palavra de Deus, que é o meio que temos para ter comunhão com Deus. E o Espírito Santo, através da palavra, nos dá vida, vida de comunhão com Deus, vida verdadeira e espiritual, porque não praticamos mais as nossas vontades, mas a vontade do Senhor. E eu fico admirado como é que nós temos da parte de Deus essa instrução, este ensinamento, quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois mesmo ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 até o 28. Meus irmãos, Jesus está voltando. Os fatos estão dizendo isso. Os meios de comunicação estão dizendo isso. Deus está dizendo isso. E importa que nós, que dizemos estar servindo a Deus, verdadeiramente venhamos a servir ao Senhor. Não com palavras, não com filosofias, não como defensores de doutrinas, mas como praticantes. Tiago nos diz para que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que diferencia nós das demais pessoas aqui na terra é o amor. O amor a Deus acima de tudo e o amor ao nosso próximo. Como temos praticado isso? Como temos vivenciado isso? Só de palavras? O que adianta eu dizer que amo a Deus, mas não renuncio à minha vontade, aos meus desejos? Não renuncio àquilo que a palavra de Deus diz para mim renunciar? O que adianta eu falar que estou servindo a Deus, mas os meus atos, meus testemunhos dentro de casa, com os vizinhos, com a igreja, ou os que me conhecem, negarem pelas minhas obras? Eu fico admirado como é que o Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E em diversos textos da Bíblia nós vemos a orientação do Senhor acerca disso. Então, textos como esse de Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos e não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando encontramos textos que diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Irmãos, somos dependentes do Senhor para respirar. Somos dependentes de Deus. No simples batimento de um coração, é Ele quem controla esse batimento. No respirar. As plantas precisam de chuva, Ele manda chuva no tempo adequado. Os frutos, Ele que dá o fruto no tempo adequado. A imensidão dos mares, com seus milhões e milhões de espécies de peixes e de animais. Nos rios, com outros tipos diferentes de animais. As florestas, o planeta, as estrelas, tudo isso formado por Ele, criado por Ele, com cada uma destas coisas, com suas funções específicas para abençoar o homem, para prover ao homem aquilo que eles precisam. E nós não reconhecemos que somos obras das suas mãos, somos feitura das suas mãos. O salário, o emprego, o alimento, a casa, o carro, o bem, a saúde, a esposa, os filhos, tudo provém de Deus e é mantido por Ele. Por isso, nesse momento, vamos refletir o que é que verdadeiramente nós temos de canta, rabalaba, choreanduri de casa, para apresentar a Deus no dia em que nós formos nos encontrar com Ele, ou no dia que Ele nos recolher aqui da terra. O que temos para apresentar a Deus? O papel da igreja, o meu papel, de cada irmão da igreja, é anunciar o Evangelho. Como eu vou anunciar o Evangelho se eu não leio a palavra, se eu não estudo, se eu não vivo a palavra? Como eu vou ter amor pelo próximo? Se eu não leio a palavra de Deus, não tenho o que falar para as pessoas. Mas Deus, através da sua palavra, vai cobrar de cada um de nós no dia de nos encontrarmos com Ele. Quando Ele disse, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não permanece nas trevas, porque eu não vim para julgar o mundo, porque já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho pregado, essa palavra haverá de julgar de canto, rei de anda, lamacás, a cada um de nós. Irmãos, leia a palavra de Deus. Senhor, desde o princípio, no livro de Deuteronômio, 5º livro da lei, diz para ensinar os nossos filhos em casa, na rua, caminhando, sentado. E nós próprios temos que ler, entender qual é a vontade do Senhor. Isaías diz, buscai e lede no livro do Senhor. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então, meus irmãos, vamos sair da religiosidade, da hipocrisia religiosa, e vamos verdadeiramente praticar de anda, rebiar, sidecas, a palavra. Vamos colocá-la em prática. Quando a Bíblia diz para nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, é porque nós necessitamos desta comunhão, deste diálogo, desta conversa com Deus a cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite. Separemos um período, uma hora, um momento, para sozinho ler, meditar, estudar, entender e colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. A oportunidade de pecar nós temos todo momento através de palavras, de pensamentos, de obras. Mas a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E os momentos são esses agora, em que a igreja, até para fazer um jejum nacional, é feito um dia, depois as pessoas não entendem que não foi num dia só que Deus construiu, que Deus fez a terra. E que nós temos que ter este propósito de buscar a Deus pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos familiares que ainda não foram salvos. O jejum dedicado a isso, a consagração pessoal, a santificação, a fé tão necessária a cada um de nós provém da palavra de Deus. Não tem outro meio. Não é através de uma mensagem dessa que eu estou falando, ou de qualquer outro irmão, pregador, missionário, evangelista, seja aquele que transmita a palavra, que vai criar, gerar fé no nosso coração.
mas sim você se alimentar todos os dias. Quando Jesus e Deus, através do seu Espírito, diz: bem-aventurado aquele que lê e medita na sua palavra todo dia. Precisamos disso. Então, meus irmãos, eu quero pedir encarecido a cada um dos irmãos que reflita sobre a sua vida espiritual. Reflita sobre o seu andar com Deus. Reflita sobre as palavras que saem da sua boca, dos pensamentos que surgem em sua mente, dos testemunhos que você tem dado dentro de sua casa, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os vizinhos, para os amigos. Quando dobrar o joelho, peça para que Deus traga à sua mente tudo que você fez de errado durante o seu dia, sua semana, o seu mês, os anos de vida que você tem. Peça perdão. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Por isso, meus queridos, eu peço, em nome de Jesus Cristo, vamos verdadeiramente, agora, nós temos a oportunidade dada por Deus de nós nascermos de novo. Nascermos da água e nascermos da palavra. Nascermos do Espírito e testemunhar isso para nós mesmos diante de Deus, para a nossa esposa, que já não acredita mais na sua fé, seus filhos que já não acreditam mais na sua fé, seus vizinhos que não acreditam mais na sua fé, e até mesmo você, em certos momentos, duvida da sua própria fé. Vamos fazer um concerto com Deus, de canto, rebiassi de canta, rabalabacaia. Eu preciso desse concerto diário, em todos os momentos, em todas as oportunidades que me é dado para pecar. Eu lembro-me de Isaías 59, que diz que os nossos pecados são a causa de nós não sermos ouvidos por Deus, porque causa divisão entre nós e nosso Deus. Mas eu também lembro que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, meus amados e queridos irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa renovar a fé de cada um, que aqueles que estão na posição de liderança, de mocidade, de senhoras, de varões, de crianças, que estão na posição de orientar, ensinar, viva primeiro a palavra de Deus, pratique e depois ensine, para que os frutos sejam realmente vistos por todos. Eu preciso me quebrantar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me aproximar mais de Deus, porque é maravilhoso quando você sente o gozo, a alegria de Deus no seu coração, você está em paz com Deus. Que assim o Senhor possa, através do seu Espírito, levar cada um de vocês a paz, o renovo, o despertamento, o avivamento. E eu lembro a cada um que só vem através da leitura e da prática da palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos e faço essa pequena oração. Deus Todo-Poderoso, toma a vida de cada um destes irmãos e irmãs que ouviram esta palavra. Santifica-os, perdoa-os, renova-os, consagra-os a Ti. Em nome de Jesus, prepare a cada um de nós para o arrebatamento. Prepare a cada um de nós a cada dia para termos comunhão contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, por amor a Jesus, por amor à Sua palavra, por amor de Ti mesmo, ouve e atende às nossas orações, e que o Teu nome seja glorificado em cada um de nossas vidas. Eu agradeço esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.